Continuidade aqui no nosso conteúdo. Na aula passada nós apresentei para vocês aqui uma pequena introdução a C, a sintaxe básica, a estrutura básica do código, comentei um pouco sobre os tipos de dados e apresentei uns exemplos baseados naquilo que vocês já sabiam, né? Como vocês já tinham estudado aquela lógica de programação com aquela pseudolinguagem baseada em Portugal, né? Eu digo pseudolinguagem porque eu modifiquei, né? Quem teve a curiosidade de experimentar aqueles algoritmos realmente em uma plataforma de desenvolvimento como o Visual G, vê que tem uma certa diferença, tá? Então eu optei por fazer diferente do Portugal, porque o algoritmo que nós utilizamos ele foi mais semelhante a C. Então Portugal, por exemplo, não tem um ponto e vírgula no final. Já eu quis incluir o ponto e vírgula, que foi para quando vocês chegarem aqui nesse momento, não se tornar tão estranho ter esse ponto e vírgula no final. Mas a síntese que mudou basicamente foi essa. Enfim, né, então eu acredito que tendo aquela base que vocês já têm de lógica de programação, aqueles algoritmos básicos, vai ficar bem mais fácil agora em C, né, de vocês pegarem isso aqui. Então, supondo que vocês tenham Dev C++ ou Code Blocks, né, tanto faz. Vamos criar um novo arquivo aqui. Recomendo que vocês acompanhem a aula fazendo também, se possível, né? Vai acompanhando como se fosse tutorialzinho, fazendo aqui, vocês vão fazendo aí, observando o que está acontecendo. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir duas coisas. Um aprofundamento nos tipos. Quero comentar a vocês aqui um pouquinho sobre os tipos de dados em C, que na aula passada eu só mostrei por cima, para focarmos realmente no algoritmo em C, que eu acredito que vocês estavam muito curiosos, alguns, né? De como é que transformava isso em C realmente. Agora vamos aprofundar um pouco mais nesses tipos de dados. E na próxima aula sobre estruturas de seleção. Tá? Então, relembrando, um programa em C ele não vem com comandos. O próprio C ele não vem internamente já com comandos de entrada e saída. Os comandos de input e output. Você precisa importar uma biblioteca dedicada a isso. Como eu disse, o próprio compilador de C, ele já tem a biblioteca internamente dele, então você não precisa baixar uma biblioteca extra. Tá? Mas vamos supor que você precisa fazer uma coisa muito estrambólica, sei lá, ler dados de imagens de radiografia, ler dados de imagens de 16 bits, como eu já tive esse problema. Então eu precisei baixar bibliotecas extras. Eu vou na internet, baixo a biblioteca, coloco o arquivo dela no meu projeto e eu faço isso. Include. E aí coloco aqui o nome da biblioteca que eu vou importar. Observa que quando eu vou importar uma biblioteca externa, eu coloco aspas. Tá? Uma biblioteca minha que eu baixei na internet, uma biblioteca que eu criei. Quando é uma biblioteca própria do compilador, eu coloco entre esse menor e maior que. Tá? Então quando eu coloco esse menor e maior que, eu estou dizendo que a biblioteca que eu vou importar é uma biblioteca interna. Que no caso é stdio.h. Pessoal, existem uma gama de bibliotecas já internamente no compilador C que você pode incluir aqui sem precisar baixar arquivo nenhum a mais. Uma delas é o IOStream, tem bibliotecas próprias de acesso ao sistema operacional. Então, nas disciplinas de sistemas operacionais, vocês irão utilizar C e aprender a utilizar algumas bibliotecas do C que modificam a característica do sistema operacional de vocês. Isso mostra o poder da linguagem C, ou quão grande ela consegue alcançar. Enfim, essa biblioteca é a biblioteca de entrada e saída. Você só pode usar o comando printf e o comando scanf se tiver feito essa inclusão. O que essa inclusão faz? Essa inclusão, quando o compilador vai compilar seu código, ele vai buscar tudo que você utilizou dessa biblioteca. Então tudo que ele não conhecer, ele vai entrar aqui dentro. Então se ele vê um comando que ele não conhece, ele vai buscar lá. E aí ele vai pegar aquele código que está lá dentro e incluir no seu código. Então quanto mais biblioteca você incluir, seu código gerado, binário, vai ser maior. Porque ele literalmente inclui. Tem uma parte da compilação chamada de linker. O linker ele pega essas bibliotecas externas que você utiliza, ou recursos do SO que você está utilizando, algum drive que você utiliza, qualquer recurso externo, ele junta tudo no seu código para formar seu binário executável. Então é isso que o compilador faz quando encontra um include. Certo? Então, sempre que você for utilizar o printf e o scanf, que é quase todos os seus algoritmos, você precisa do stdio.h. Então a primeira coisa que a gente vai fazer já é essa, né? Incluir o stdio.h. Relembrando, a função principal, int, main, abre, fecha parêntese, abre, fecha colchete, e aqui dentro fica o meu algoritmo, certo? Só relembrando, professor, por que é int? Porque esse int aqui é o retorno da função. Eu estou dizendo que essa função vai retornar
um valor inteiro. Então, muitos programas, eles colocam aqui no final, ó, return 0. Por quê? Porque, obrigatoriamente, eu preciso retornar um inteiro para o meu sistema operacional. Ah, Danilo, mas eu não coloquei antes. Porque o seu próprio dev, ele faz algumas coisas para facilitar a sua vida. Tá? Então, no caso, você precisaria. Também tem algumas plataformas aceitam isso aqui, ó. Você colocar void, que é para dizer que a sua função main não está retornando nada para o sistema operacional. Tá? Mas vamos deixar aqui o padrãozinho de int. Talvez até algumas, não sei se no Code Blocks, quem tiver no Code Blocks pode verificar, não lembro. Alguns ele realmente obriga a ter o return aqui, ó. Return 0. Que é eu estou dizendo que quando terminar meu algoritmo, essa função vai retornar 0. Tá? Nós vamos aprofundar essa ideia de retorno aqui quando estivermos dando funções. Tá? Funções em si, você vai criar suas próprias funções. Então terão outras funções além dessa função principal aqui chamada main. Ok? Então vamos deixar isso aqui sem, porque ele realmente não pede, né? Beleza. Então na aula de hoje aqui nós vamos ver duas coisas. Outra coisa que eu não comentei, não lembro se eu comentei com vocês, é sobre o comentário. Então você pode comentar seu código utilizando isso aqui, que é chamado //. Então eu posso dizer assim, // função principal. Função principal. Ou, por exemplo, eu cheguei em um momento que eu acho importante explicar o que está acontecendo ali. Aí eu vou e digo, nessa parte é feita a soma. Então é algo que, por exemplo, eu posso comentar meu código para mim mesmo, né? Para mim conseguir entender o que está sendo feito ali. Ok? Então eu posso colocar comentários. Então na aula de hoje aqui, a gente vai estudar duas coisas. Então vamos estudar sobre os tipos de dados. Vou apresentar mais exemplos, algumas aplicações com os tipos de dados. E sobre as expressões lógicas. Que eu acredito que vai ser importante para vocês aqui, principalmente na próxima aula, entender sobre essas expressões lógicas aqui. Então vamos lá. C, basicamente, ele tem alguns tipos de dados primitivos, chamados primitivos, porque já é dentro da própria linguagem. Tá? Temos o int, vou criar uma variável inteira aqui. Int, é bom colocar lupa, peraí. Por exemplo aqui, int num, né? Uma variável inteira. Eu tenho o tipo quebrado, digamos assim, um tipo real, que são 2, na verdade. Eu tenho um float e tenho double. 3. Esses dois tipos aqui, eles servem para armazenar as mesmas coisas. Então, enquanto esse aqui armazena somente números inteiros, esses dois aqui, eles armazenam números decimais. Então, você consegue armazenar números com casas decimais, tá? Os números reais. Viram por que C tem dois tipos? É porque esses dois tipos aqui, eles são internamente diferentes. Tá? O float, quando você utiliza o float num 2, ele cria na memória um espaço com um tamanho limitado de bytes para essa variável. Tá? O double, ele cria um espaço maior. Tá? Então, pode-se dizer que o double ele tem uma precisão maior de casas decimais. Ele é bem maior de casas decimais que o float. Nos nossos problemas aqui, não vai fazer diferença usar um ou outro. Tá? Mas isso vai fazer diferença quando você estiver trabalhando com dados, principalmente científicos. Que você precisa de uma precisão muito grande de casas decimais. E aí você utilizaria o double ou outros, por exemplo, big decimal, que possibilita mais casas ainda que o double. Ok? Então a principal diferença é essa. Nos nossos problemas, se você usou o double ou o float, ela não vai fazer muita diferença. Outra coisa importante também é que o float economiza menos memória. Na verdade, ele economiza mais memória, perdão. Ele gasta menos memória porque ele é menor. Então, se você vai calcular uma média que não tem necessidade de uma precisão de casas grandes e você pode criar uma variável mais enxuta, é mais desejável do que utilizar uma variável mais complexa. No entanto, Danilo, eu usei, está errado? Não vai estar errado por causa disso. Tá? Não nesses problemas que nós estamos fazendo aqui.
Se algum dia eu passar um problema que realmente necessite de muitas casas decimais com precisão, calcular o número π, alguma coisa do tipo, aí sim vai fazer diferença nessa escolha. Ok? Certo, então entender esses dois tipos aqui, é importante frisar uma coisa. A maioria das linguagens de programação, principalmente as mais modernas, elas já possuem um tipo dedicado a palavras, tá? C não possui um tipo dedicado a isso. Esse tipo nas linguagens de programação, acredito que a maioria de vocês já tenha visto, se chama string. C não possui o tipo string como primitivo. Tá? Na verdade, existem no C++ algumas coisas que dá para você fazer. Até no próprio C você consegue importar bibliotecas, incluir bibliotecas para fazer isso. Mas aqui a gente não vai fazer isso, tá? O C ele não possui um tipo string já definido na própria linguagem. Você pode utilizar esse tipo string através do char, certo? Relembrando, o char ele armazena, pessoal, um caractere. Tá? Uma variável armazena um caractere, certo? Então, por exemplo, char letra, o valor dele é A. Só relembrando que o valor de caracteres ele sempre fica entre aspas, tá? Em C, nós fazemos uma certa distinção. Por exemplo, quando falamos de caracteres, colocamos entre aspas simples. E quando falamos de palavras, quando eu digo que é uma palavra, eu coloco entre aspas duplas. Tá? Então, Danilo é uma palavra, eu coloco entre aspas duplas. A letra A é um caractere, eu coloco entre aspas simples. Mas se você colocar entre aspas duplas também não vai ter problema, tá? Mas geralmente coloca-se entre aspas simples caracteres e palavras entre aspas duplas. Beleza. Se você não tem um tipo primitivo para palavra, para armazenar uma palavra, como é que é possível conseguir trabalhar com palavras em C? Em linguagem de programação, pessoal, existe algo chamado vetores, que nós vamos estudar mais à frente. Tá? Vetor, ele tem uma característica de ser como um trem. Então, imagina um trem que tem vários vagões. Cada vagão armazena um valor. Então, o vetor ele é uma variável, tá? É uma variável que possui vários vagões. Ok? Então, na memória, ele ocupa mais espaço. Então, se você cria uma variável letra que tem 5 posições, na verdade, você está criando o equivalente a 5 chars. Tá? Então, se você cria um char letra, que é um vetor de 5 posições, na memória você está criando 5 chars. Para a memória é 5 chars, mas para o programa é um só. É 5 chars apontado por essa variável. Tá? Então, em C você consegue fazer isso. Isso é para poder escrever palavras. Porque pensa o seguinte, uma palavra nada mais é do que um conjunto de letras, certo? Então, por exemplo, ó, se eu tenho isso aqui, Dan, isso é um conjunto de 3 letras. Então, eu posso criar um vetor de caractere com 3 posições para armazenar isso aqui. Como é que eu crio isso? Vou apresentar para vocês aqui. Eu crio char, coloco o nome, vou chamar de nome. Abro o colchete e digo o tamanho do espaço que ele vai ter. A quantidade de vagões que ele vai ter. Então, 5. Esses 5 aqui, eu criei agora essa variável nome. Lembrando, ela é um vetor de char. Ela serve para armazenar palavras. Qual o tamanho dessa palavra? De até 5 caracteres. Você que define aqui. Estou dizendo que essa palavra vai ter até 5. Então, eu posso criar aqui até 5 caracteres. Então, você consegue trabalhar com palavras assim em C. Tá lembrando, ó, que isso daqui é esse gato, essa forma que o C tem de trabalhar com as palavras. Em outras linguagens é um tipo específico, certo? Então no C não é, então você utiliza o char e utiliza ele como um vetor. Coloca o colchete e diz o tamanho que a palavra vai ter. Vantagem, isso é mais otimizado, que tem um tipo novo, né? É mais interessante do ponto de vista físico. No entanto, é um certo problema porque observa que você vai dizer o tamanho. Então você acaba ficando um pouco refém disso. Né? Qual o tamanho do endereço da pessoa? Como é que você vai saber? Você diz, digite seu endereço. E aí, qual o tamanho? Aí você vai colocar um valor enorme. Às vezes fica sobrando espaço. Tá, mas isso tudo dá para resolver quando vocês avançarem no estudo de C. Mas por enquanto vai ser dessa forma, tá? Char diz o nome da variável, no caso nome, e coloca entre colchetes o tamanho
que ele pode ter, a quantidade de caracteres. Isso aqui é a quantidade de caracteres que ele pode ter, ok? No caso, 5. Adriano, eu coloquei 6. O que acontece? Erro. Vamos ver. Ele não deu erro. Deixa eu ver aqui. O que ele diz? Ele não deu erro, mas ele diz que tá maior que o tamanho. No caso, esse erro aqui ele foi salvo pelo próprio dev, né? Ele diz o seguinte, ele diz que tá maior. A string para ele tá maior do que o que ele suporta. Ele suporta 5 e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui mais 7, 8, 9, 10. É legal, ele não tá dando erro, mas isso aqui é um erro de lógica, né? É um erro de lógica do programador. O que está acontecendo aqui? Eu estou enviando os valores, mas ele vai salvar o quê? O que tem dentro de nome? Você para pensar, o que tem dentro de nome? Eu estou colocando um string enorme. Então, em teoria, ele vai pegar somente as 5 primeiras, né? Ele vai salvar só isso aqui. O resto vai ser perdido. Vamos verificar. Vamos dar um print aqui. Lembra? Outra coisa importante, tá? Quando eu vou dar um printf, aqui eu coloco o código. Lembra que eu colocava postagem D e colocava a variável aqui? Num. Agora eu vou colocar um char, tá? Só que eu não posso colocar um porcentagem C. Se eu colocar um porcentagem C, ele vai entender que eu quero mostrar um caractere. Então ele vai mostrar somente um caractere. Isso aqui, tá? Como eu quero mostrar toda a variável, eu vou colocar um porcentagem S, tá? Relembrando, tem lá no slide, o porcentagem S é quando eu quero mostrar um string, um conjunto de letras. Então eu quero mostrar um conjunto de letras, não vou colocar o porcentagem C. Danilo, mas a variável ela é char. Não era para colocar um porcentagem C? Sim, era para colocar um porcentagem C, se ela fosse somente char. Mas ela é um char vetor, tá? Ela é um vetor de char. Então você vai colocar o tipo como string, que é para o printf entender que você não quer mostrar somente um caractere, você quer mostrar o conjunto, a string de caracteres, certo? Então, vamos colocar aqui o porcentagem S e o nome. Só para exibir o que ele está pegando. Opa, observa, embora eu enviei os valores até 10, de 1 até 10, ele vai guardar somente as 5 primeiras posições, porque é o tamanho da variável na memória. Guardou somente as 5. Ok? E ele aparece um warningzinho aqui dizendo que está usando mais do que suporta. Então, qual seria o ideal? Realmente colocar aqui 10. A solução seria essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na verdade, né? São 11 caracteres. E voilá. Certo? Então, essa é a forma de trabalhar com palavras, caracteres. Então, eu vou colocar aqui, inteiro, números inteiros, números reais, menores, reais, maior precisão, dizer maior precisão. Vou colocar aqui menor precisão. Menores pode ficar confuso, né? Por isso esse double, pessoal, é muito chamado de ponto flutuante duplo. Tá? Float seria o ponto flutuante, esse é um ponto flutuante duplo. Ele é mais preciso. E esse aqui, caractere. Essa aqui é para string, palavras. Vou colocar palavras para não confundir. E por fim, ainda falta o tipo lógico, né? O tipo lógico, pessoal, C também não implementa um tipo dedicado ao tipo lógico. Você trabalha ele com o int. Tá? É um int que você, programador, vai controlar para ele ter valor somente 0 ou 1. Certo? Um int vamos chamar de verifica. Ele vai ser um tipo lógico. Lembrando que, se ele é um tipo lógico, ele só pode ter valores de 0 e 1. Tá? Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês podem também... eu preciso escrever um parágrafo, Danilo. Dentro de um comentário. Você pode fazer o seguinte. Coloca barra, asterisco, dá uns enters aqui, e asterisco, barra. E aí tudo que você escrever aqui dentro é comentário. Então pode dizer assim, o tipo lógico possui apenas valores
E aí você pode, dando Enter, escrever todo o seu texto que você precisa comentar. Tá? Então isso pode ser valioso para vocês também. Essa parte de comentar muita informação logo de uma vez. Ou então você tem um código, tem um código que está dando errado essa parte toda, você pode comentar logo o código todo, coloca no início do código e no fim do código, e ele não vai executar isso daqui, o que está dentro, né? Aí você pode dizer assim, ó, 1 significa verdadeiro, e 0, falso. Nas outras linguagens de programação, que tem implementa o tipo chamado booleano, bool, que é para esse tipo lógico, o verdadeiro você trabalha com ele em inglês, true, e o falso, false. Vocês irão encontrar isso em Java principalmente, tá? Que tem um tipo dedicado a isso que é o chamado tipo booleano. No C não tem, então você vai trabalhar com uma variável inteira e vai atribuindo valores 1 e 0 para trabalhar com ela. Ok, vamos apresentar aqui alguns exemplos de cada um. Int eu não vou apresentar porque vocês já trabalharam com int. Com float eu acho interessante mostrar alguma coisa aqui, float double. Algo que acredito que vocês confundiram com relação a esses tipos aqui, e eu vi alguns confundiram. Então vamos lá. Vamos fazer o clássico problema, iniciando com essa ideia de float double int, primeiramente, tá? Depois vamos para trabalhar com char e booleano quando estivermos estudando aqui essa parte lógico, com as expressões lógicas. Então vamos lá. O primeiro tipo de dado que vou apresentar um exemplo para vocês aqui, é trabalhando com int e float double, essa galera. Certo. Vamos lá, vamos fazer o clássico exemplo de média. Tá? Então vou pedir aqui, então printf, vou pedir para o usuário digitar um valor. Digite número. E aí, barra n para quebrar a linha, né? A gente viu isso na aula passada. E vou ler o número. Quem é que lembra? Né? Vamos fazer o seguinte. Vou fazer igual uma pessoa, né? Alguns alunos, na verdade, fizeram. Vou criar aqui as variáveis int para valor 1, valor 2 e média. Algumas pessoas cometeram esse pequeno engano. Tá? E aí eu coloco aqui porcentagem D, que é para ler o inteiro, né? E comercial, valor 1. Pronto, eu vou ler o primeiro valor que ele digitou e o segundo valor que ele digitou aqui. Digite outro número. E aqui eu leio o valor 2. E agora eu calculo a média. Valor 1 mais valor 2 dividido por 2. E por fim, eu apresento o valor da média. Média é igual a porcentagem D. Pessoal, pergunta número 1. Está certo? A lógica impecável. Perfeito. No entanto, confundiu os tipos. Quando você vai calcular uma média pode ser quebrada? Sim. A não ser que a questão diga, a média ela será de números inteiros. A questão não disse, então você considera logo que pode ser números reais. Isso aqui já vai dar errado por causa disso. Vamos ver aqui, mas vamos executar para ver. Digite um número, 10. Outro, 5. A média, 7. Não era 7, é para ser 7,5. Tá? Então já sabe que isso está errado. Qual seria o certo a se fazer? É trabalhar aqui. Colocar aqui como float. Né? Ou double. E aí você já vai ter que mudar aqui, colocar um F. Certo? E aqui um F. E aí 10, 5, média 7.5. Outra coisa interessante, tá, que você pode fazer é limitar essas casas decimais. Você pode colocar, por exemplo, ponto 2, 2F. Eu quero limitar até 2 casas decimais. Né, 7.5. Então, com isso aqui, observa que você reduziu aqueles zeros. Você consegue limitar. Então, com essa formatação aqui, está dizendo o quê? Está dizendo que vai ser um ponto flutuante, tá? Um porcentagem F, só que está limitando a ter 2 casas decimais, ou 3 casas decimais, ou 4, você escolhe, ok? Para não ficar aquele monte de zero que ficou lá. Então observe que você resolve o problema isso, muita gente confundiu, colocou int. Outro problema que pode dar é o seguinte,
Vamos supor aqui que você criou... Adriano, mas eu queria criar realmente inteiro as variáveis. E a média, eu queria que ela fosse um float. Um valor real. Como é que isso vai ficar? O que vocês acham? Observa. Valor 1 inteiro. Valor 2 inteiro. Média um valor real. Guardou aqui, ó. Então vamos colocar aqui com D, né? Na verdade, perdão. Aqui com D. Beleza. E a média, ó. Então ele vai pegar esses inteiros. Vai somar os inteiros, dividir por 2. Guardar aqui. E vai mostrar aqui. O que você acha que vai acontecer? Vai ficar 7 ou 7,5? Momento da dúvida. Pessoal, vai ficar 7. Ah, Danilo, mas por que esse em média é um valor quebrado? Não era para ele pegar daqui o quebrado e jogar ali? Sim, era para ele fazer isso, exatamente. Mas ele não faz por causa de um motivo simples. Isso daqui, ele vai interpretar o C como inteiro. Então ele já vai perder o valor aqui. Então ele já vai calcular, vai dar 7,5, ele já vai cortar, porque é inteiro, e jogar para lá o 7. Ele já vai receber o 7. A culpa não é desse coitado daqui. Ele está preparado para receber o 7,5. No entanto, aqui não está preparado para enviar 7,5 para ele. Vamos verificar. 10, 5 e a saída 7. Tá? Então, o que aconteceu? Isso daqui, como o C viu, o compilador C, na hora de executar, viu que ambos são inteiros, então ele já supõe que a saída vai ser inteira. Tá? Porque tudo aqui é inteiro, então a saída é inteira. Então, ele vai retornar um valor inteiro. Então, se ele der 7,5, o cálculo deu 7,5, ele corta e dá o 7 para cá. Tá? Então, aqui recebe 7. Danilo, mas como é que eu faço isso? Para converter esse valor e o compilador não fazer esse corte. Então, você pode fazer uma conversão de valores. Em C é possível converter valor em outro. Tá? Claro que tem suas limitações. Ele preparar para receber outro valor. Como é que você faria isso? Você vir aqui e colocaria um cast. Isso é chamado de cast. Float. Tá? O que você está dizendo aqui? Está dizendo, ó, olha que legal. O compilador, quando vê isso aqui, ó, a variável é float, e está dizendo que ela vai receber um float. Então, mesmo que o valor daqui, se o valor daqui vier quebrado, ele não vai mais cortar esse valor, ele não vai perder informação. Por quê? Porque ele vai saber que ele está pronto para receber um float. Ó, eu estou dizendo que esse valor daqui ele vai ser um float. Estou convertendo o valor em float. Ok? Vamos verificar. 10, 5 e o nosso 7,5 voltou. Tá? Então, observa que isso pode ser valioso para vocês em muitos problemas. Você pode converter, né, um determinado valor em outro. Então, aqui eu estou convertendo valores inteiros. Estou convertendo valores inteiros em valores quebrados. O inverso também acontece. Então, você poderia ter valor quebrado e converter em inteiro. Mas para fazer essa conversão de quebrado para inteiro, nem precisa ter o cast, na verdade. Você pode jogar um valor dentro do outro e ele já vai ter o corte. Alguns compiladores vai dar erro, e aí você faz o castzinho aqui, que é para fazer essa conversão, tá? Isso eu queria comentar com vocês, que vai ser importante para converter um valor em outro. Agora vamos para o tipo char. Que é importante também trabalhar com o tipo char. Então, primeiramente, como é que eu leio um caractere vindo do usuário? Então, printf, digite uma letra. E aí eu vou armazenar essa letra em uma variável, letra. Scanf, porcentagem C, caractere, e pego aqui letra. E aí posso colocar até um printf aqui. A letra. Vou colocar assim, letra igual. Porcentagem C, que é para mostrar um caractere. E letra aqui. Pronto. Vamos verificar. Digite uma letra A. Letra digitada A. Tranquilo, sem problemas, né? Parece tranquilo. Mas, pessoal, na verdade, trabalhar com caractere pode ser muito difícil, dependendo do problema que você estiver trabalhando. Então, vamos aumentar aqui um pouco a complexidade. Vamos fazer assim. Printf. Outra letra.
e outra letra também, 3 letras. Estou pedindo para ele digitar 3 letras, né? 1, 2, 3. Outra letra. E eu vou armazenar em variáveis diferentes. Letra 1, letra 2, letra 3. Aqui letra 1, 2, 3. E aqui eu vou colocar letras. Postagem C, vírgula, postagem C. Aqui letra 1, letra 2, letra 3. Observa que eu posso colocar várias saídas, né? Só relembrando. Aqui eu dou um exemplo. Essa variável aqui, ela vai entrar no primeiro postagem C que encontrar. Essa segunda variável vai entrar no segundo postagem C que encontrar. E a última variável no último postagem C que encontrar. E assim sucessivamente. Eu vou colocar uns barra-Ns para não ficar confuso. Vamos ver aqui se ele vai dar um problema. Vamos lá. Última letra. A. Opa! Olha que legal. Olha o que aconteceu aqui. Isso que eu queria. Eu digitei A e ele pulou duas. Ele já perguntou a última letra. B. E acabou. E a confusão que ficou. Certo, Danilo? Por quê? Que quando eu digitei o A, ele já pulou um e foi pro próximo. Então, pessoal, o C, ele ainda tem um pequeno problema quando você trabalha com caracteres e strings. Na verdade, com valores em geral, que pode dar. Principalmente com esses tipos, caracteres string. É o seguinte. O scanf, ele pega as teclas do teclado, né? Ele pega as informações digitadas, certo? Elas ficam em chamado buff de memória, essas informações. Ele pega o valor que está nesse buff. Quando você aperta um Enter, esse chazinho aqui, principalmente quando você trabalha com chá, tem esse problema de que quando você apertou o Enter aqui, desse, e ele entrou no próximo, foi tão rápido que o Enter ainda estava ativado. E aí ele entende que já tem uma informação desse também, já deu o Enter aqui, como se tivesse dado o Enter aqui e aqui já. Então ele já entra no próximo também. Então o Enter desse, foi o seguinte, o Enter desse primeiro scanf que você deu, ele se viu para o segundo, e ele acabou pulando o segundo. Ok? Quando ele pegou o buff, desse daqui, a informação do buff, ele chegou na segunda, tinha coisa no buff. E aí ele pegou a coisa que tinha do buff desse daqui. Que era lixo, que não era nada, que era alguns restos de dados. Então tem esse problema de buff aqui quando você trabalha com caracteres. Tá? Ah, Danilo, como é que eu resolvo isso? Tem uma forma simples, limpar o buff. Limpar esse buff de memória. Quando você terminar o scanf, você faz o seguinte, set buff. É uma função interna já do C. E aí você coloca std in. O que é esse std-in? Esse std-in aqui, do mesmo jeito da std-io, né, que é para entrada e saída, esse aqui é std-in, é somente a de entrada, biblioteca de entrada, tá? Função de entrada. Você está dizendo para a função de entrada ser nula. Você está setando ela nula. Ó, olha que legal, você está setando o buff dela para ser nula. Por quê? Porque você já leu o buff do primeiro, já leu a informação do primeiro, e agora o que ficou lá de lixo não importa mais, então você zera. Tá? Para quando vier a próxima, não acontecer isso. Ok? Vamos fazer? Só com uma primeiro, depois vamos ver as outras. Digite uma letra. A. Opa, não deu. A outra letra. B. Oh, ok. O problema persistiu aqui. Já sabíamos que ia dar isso. Poderíamos até já ter colocado aqui. Tá, pessoal? Então, quando trabalhar com chars, A, B, C, uma boa prática é sempre utilizar essa limpeza do buff, tá? Ok? Sempre utilizar essa limpeza do buff. Existe também outra forma de limpar o buff. Então essa é uma clássica, set buff, abre parênteses, std-in, a função de entrada, e você seta um nulo nela. Tá limpando esse buff. Existe outra forma também. Outra forma de limpar o buff é dar um espaço bem aqui. Dá um espaço antes do porcentagem C. Antes do porcentagem C, aqui ele também serve como uma função de limpar o buff. Vamos ver aqui. B, C. Ok? Então, fica a critério de vocês. E se vocês encontrarem esse set buff em algum exemplo de código, você já sabe o que significa. Significa que ele está limpando, né, essa região de memória que lê do teclado que ficou
algum resto de dado e ele encarou como se fosse da próxima leitura. O que não era o que vocês queriam, né? Então, beleza. Existem outros problemas, na verdade, que envolvem esse tipo SHA. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O tipo SHA, pessoal, ele é, em síntese, um int. Cada letra do seu teclado, cada símbolo, ele é mapeado como um código inteiro, que é o chamado ASCII, código ASCII, a tabela ASCII. Tá? Então você pode até ver qual o código correspondente a cada letra. Vamos fazer o seguinte, vamos digitar uma letra. Deixa eu apagar agora isso aqui. Ó, vamos pegar uma letra do usuário, digite uma letra. Vamos ler essa letra aqui e vamos exibir o código decimal dela. Vamos fazer assim, ó, letra tal, barra N para quebrar a linha, e vamos assim, ó, código, não, sem acento, código ASCII. E a gente coloca aqui um porcentagem D. Olha que legal que vai ficar. E aí eu vou apenas, e aí mostro a mesma variável duas vezes. Observa que interessante. A variável ela é do tipo SHA. Tá? Eu estou lendo ela como SHA, bem aqui. Então o que tem nela? Uma letra. Só que na hora de exibir, eu vou exibir na primeira como SHA e na segunda como um inteiro. Eu vou pegar um SHA e vou exibir ele como um inteiro. O que vai acontecer? Vamos ver. Letra A. Olha que legal. Letra A e o código da tabela ASCII 97. Danilo, não era para dar erro, porque eu estou trabalhando com... Eu estou querendo exibir um inteiro e enviei um SHA. Por que não dá erro? Porque o C, em síntese, né, lá internamente, o SHA ele é um inteiro. Ele tem um código inteiro. Esse código, no caso, ele mapeia todo o seu teclado. Cada símbolo, o espaço, o Enter, cada símbolo do seu teclado, ele corresponde a um número da tabela ASCII. No caso, a letra A corresponde ao número 97. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui a tabela ASCII. Deixa eu ver aqui. Pronto, no caso foi a letra A minúscula, né? Vamos procurar aqui a letra A minúscula. Estou perdido. Tá aqui. Ó, A minúsculo, o valor dela é 97. Que foi o que correspondeu no nosso algoritmozinho aqui, ó. A minúsculo, valor 97. Vamos verificar aqui o B, B98. Vamos verificar no nosso código se realmente vai dar 98. Deixa eu fechar isso aqui. Então eu vou digitar agora B. B98, tá? Então essa interpretação que o C faz de pegar um caractere e exibir ele como número inteiro é porque ele pega o código da tabela ASCII, ok? Então você pode trabalhar com isso. Na verdade, existe até forma de criptografia com isso. Imagina que você pega o nome Danilo, certo? Você pega o nome Danilo, aí você pega cada letra do nome Danilo e aí você obtém um código ASCII, a tabela ASCII dessa letra, soma com o número 10, por exemplo, e aí vai virar uma letra totalmente diferente. E aí vai virar um outro, né, vai dar um outro código para cada uma dessas letras, e aí depois você desconverte e vira caracteres de novo, só que vai virar caracteres totalmente aleatórios. E aí você envia a mensagem, né? E aí se alguém hackear a sua mensagem, pegar ela vai estar criptografada. E aí só quem vai saber a chave é o receptor. Então, quando o receptor chegar a mensagem lá com as letras totalmente aleatórias, ele vai transformar em números e subtrair 10, e aí volta para a mensagem original que seria o nome Danilo. Então, você pode, né, quem sabe, um problema assim desse tipo encontrar na vida de vocês. Beleza. Agora vamos lá para o tipo string, que não é implementado internamente, não é implementado nativamente no C. Né? Você consegue ele através de um conjunto de caracteres, né? Um chamado vetor de caracteres. Também temos alguns problemas com o tipo string. Então, agora não vai ser mais letra. Vai ser agora nome. Vamos fazer um nome. Lembrando que eu preciso dizer o tamanho, né? Então, eu vou colocar aqui 20. Será que tá bom? Vamos ver. Digite seu nome.
Olha que legal. E aqui vai ser um porcentagem S. Certo? Um porcentagem S. E aqui eu guardo em nome. Aqui eu só vou exibir o nome. Seu nome é tal. Vou colocar esse nome igual a porcentagem S. E aqui eu vou colocar a variável que nós criamos ali, nome. Certo. Então vai ser o seguinte, ele vai pedir o nome, eu digito o nome para ele. Eu guardo na variável nome, tá? Que ela é um vetor de caractere de 20 posições, ou seja, eu só posso ter 20 caracteres nela. E exibo o nome. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Digite seu nome, Danilo Alves Oliveira. Não sei quantos caracteres tem aqui. Opa, olha que legal. Eu digitei Danilo Alves Oliveira, ele pegou só Danilo. Outra coisa importante do scanf. Pessoal, o scanf ele tem uma característica intrínseca peculiar, digamos assim. Ele não lê até o momento que você aperta Enter. Ele lê até encontrar um espaço. Sim, ele lê até encontrar um espaço. Então, se você pode, por exemplo, dizer assim, ó, digite 3 números seguidos de espaço. E aí você coloca 3 scanfs. Que aí ele vai pegar cada scanf e colocar na variável diferente. Você consegue fazer isso também. Tá? Porque ele lê até o espaço. Então eu coloquei Danilo Alves Oliveira. Então ele vai ler até ele lê o Danilo, encontrou um espaço, ele para. Para ele, o Alves e o Oliveira seriam para outras variáveis diferentes. Tá? Seriam guardados em outras variáveis. Só que você não queria isso. Você queria realmente que o nome Danilo Alves Oliveira viesse para cá. Tá? Observe outra coisa importante. Quando você trabalha com string, você não precisa colocar o i comercial aqui dentro. Você pode colocar ele sem, viu? Então, observe isso aqui também. Que não é obrigatório colocar o i comercial quando você está trabalhando com vetores. Com esses vetores de char. Então, voltando aqui para o problema. Como é que eu faço para conseguir ler completo? Por quê? Porque o scanf ele foi programado, ele foi criado para ler até encontrar um espaço. Então, isso vai dificultar um pouco. Mas presta atenção como é simples, tá? Foca aqui. Dentro do porcentagem S, entre o porcentagem e o S, você vai abrir o seguinte código. Abre e fecha colchete. Tá? O que nós vamos fazer aqui é uma formatação para o scanf. Nós vamos dar uma informação para o scanf. Vamos dizer o seguinte. Vamos querer que o scanf, então você vai colocar isso aqui, que ele pegue todos, ó, esse chapéuzinho pegue todos até encontrar um /n. O que seria esse /n? Seria o enter. Tá? Quando você dá o enter, ele quebra a linha. Então você está dizendo o que para ele quando você coloca esse código aqui? Você está dizendo que você vai ler, ó, ele vai ler tudo até encontrar um enter. E vai ser um string. Ok? Espero que tenha ficado claro isso aqui. Eu estou dizendo o seguinte. Eu vou ler tudo até encontrar um /n. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, o nome Danilo Alves Oliveira, quando tinha um espaço, ele parava de ler no Danilo. Então ele pegava só o nome Danilo. Agora não. Ele vai ler o Danilo, tem um espaço, ele continua. Lê o Alves, tem um espaço, ele continua. Lê o Oliveira, tem um enter, aí ele para. Ok? Então ele vai ler até o enter. Essa é a forma de você enviar para o scanf, dizendo que ele tem que ler até encontrar o enter, até encontrar o /n, a quebra. Vamos verificar? Danilo Alves Oliveira. Danilo Alves Oliveira. Pronto, conseguimos resolver o problema do scanf. Tá? Então, quando você estiver trabalhando com o tipo de dado string, né, que não é primitivo, né, estiver trabalhando com strings em C, precisar pegar palavras do usuário, utiliza esse códigozinho aqui, essa formatação da string, para dizer para ele que ele vai ler até encontrar o /n. Okay? E não a maneira padrão, porque a maneira padrão dele é ler até encontrar um espaço. Essa é a forma padrão dele trabalhar. Ok? Existe também outra forma de você ler strings. Uma forma mais simples que essa. Tá? Eu vou comentar aqui. E vou apresentar para vocês essa forma. Essa forma é usando a função chamada getS. Tá? GetS, aí você coloca o nome da variável que é nome. Pronto. Olha como é simples, né? GetS, nome, e ele lê o nome que ele digitou, até pegar o enter. Ele já é padrão, esse getS, ele já é padronizado para ler até encontrar o enter. Nome, Danilo Alves Oliveira. E ele leu o Danilo Alves Oliveira completo. Tá? Então esse getS ele funciona da mesma maneira que esse scanf. No entanto,
existe até uma certa discussão entre eles, né? Qual o melhor, por que utilizar um ou outro. Basicamente, acontece o seguinte, esse GetS, ele é considerado não seguro, tá? É considerado não seguro para os seus programas, porque ele permite pegar todo o valor da string que o usuário digitar, ele não limita. O Scanf, você consegue configurar essa limitação, você consegue ter uma segurança maior do que o usuário vai digitar, você consegue garantir que ele pegue só determinada quantidade, certo? Com o Scanf você é considerado um comando mais seguro, até mesmo para invasão ou possíveis erros no seu programa. Então, um determinado programa muito grande, tá? É muito suscetível a erros, isso aqui pode ser um problema. Quanto para programas pequenos, fica muito a critério de vocês, mas eu recomendo utilizar o Scanf aqui. Claro que eu não vou tirar nota de quem utilizar esse GetS, mas eventuais problemas podem acontecer, ele não é tão seguro como é comentado pela comunidade. Tá, mas enfim, esses problemas menores fica a critério de vocês. Ok, com o Scanf ele é mais seguro porque você pode garantir que o usuário, que ele só pegue determinados caracteres do usuário. Você pode dizer, não, eu quero que ele pegue só as 7 primeiras letras que o usuário digitar. Tá? Então é uma forma de prevenir que o usuário digite muita coisa, tá? Que vá muita coisa para cá. Então vamos até, deixa eu apagar aqui, vou apresentar aqui um exemplo de como fazer isso. Por exemplo, aqui, vamos pegar uma palavra do usuário e eu quero pegar somente as 4 primeiras letras. Tá? Então eu coloco aqui um 4. Ó. Entre o porcentagem e o S, eu coloco um 4. Estou dizendo que eu quero pegar as 4 primeiras letras da palavra que ele digitar. Embora tenha um espaço de 20, o meu Scanf vai proteger esse espaço. Tá? Então o usuário digite muito, ele vai proteger para garantir que não vá um número maior do que a variável suporta. Danilo. Então ele vai pegar só as 4 primeiras. 1, 2, 3, 4. As 4 primeiras letras. Tá? Então você consegue limitar e proteger a variável para garantir que ela não chegue a receber um valor maior do que ela suporta. Então esse campo acaba sendo mais seguro também por isso aqui. Ok. Vamos lá. Outra também característica do Scanf é que eu consigo zerar o buff aqui. Né? Esse GetS ele não tem essa característica, né, de zerar esse buff aqui. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Observa também o seguinte. Quando eu limito, cuidado, quando eu limito isso aqui, por exemplo, eu coloquei 4 casos decimais, 4 caracteres, desculpa. Quando eu coloco 4 caracteres, o que acontece com o restante do nome? O restante do nome fica no buff. Então, se tiver um outro Scanf após, ele vai pegar esse lixo que ficou lá. Então, é importante quando você limitar, zerar o buff. Quando terminar essa limitação aqui. Porque vai ficar a informação lá. Tá? Você pegou o nome, você pegou D-A-N-I, Dani, né? E aí, o L-O ficou lá, no buff. Se tivesse outro Scanf lá atrás, ele iria pegar a informação com o L-O. Então, geraria um problema. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Exibir para vocês esses exemplos utilizando o tipo string, que não é primitivo, como eu comentei, né, mas é um tipo que existe através de vetor, para trabalhar com palavras e trabalhar com caracteres e ter esse certo cuidado com os dois. Agora eu quero apresentar para vocês sobre o tipo lógico. O tipo lógico, ele é um inteiro, que você só atribui 2 valores. Então fica a critério do programador, de vocês, de definir uma variável como inteira e trabalhar ela de maneira lógica. Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Eu vou criar aqui a variável A, e B e S. Elas são inteiras para o C, mas você como programador vai trabalhar com elas de maneira lógica. Certo? Só recebendo 2 valores, 1 e 0. 1 para verdadeiro, 0 para falso. Acredito que você já conhece a tabela verdade. Essa ideia da tabela AND, né? Quem é que lembra da AND? A AND é a porta lógica AND, né? Vamos dizer assim. A lógica
da AND, para que vocês já conheçam, que quando você tem, deixa eu fazer o seguinte, A, B e S como saída, né? Então você tem o valor 0, 0 em A e B. 0 e 0 é 0. Né? Espero que vocês lembrem disso. 0 e 1 é 0. 1 e 0 é 0 também. E 1 e 1 é 1. A porta lógica AND, né, ela só retorna 1 na saída dela quando as duas entradas é 1. Tá? Então você pode trabalhar com essa lógica, esses valores lógicos através do tipo inteiro, né? O C permite. E a OR é o inverso disso. Deixa eu colocar aqui a OR, chamada de OR. Ela é o inverso. Se pelo menos um for verdadeiro, a saída é verdadeira. Então 0 e 0, os dois são falsos, a saída é falsa. 0 e 1, se um for verdadeiro, a saída é verdadeira. Então a saída é verdadeira. 1 e 0, 1. Tá? E 1 e 1, 1. Então observa que a OR, ela é como se fosse um mais. Observa que a lógica da OR é como se fosse um mais. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. E 1 mais 1, como não pode, como é binário, né? Você trabalhando só com 1 e 0, não pode ser 2, então 1. No caso da OR, da AND, perdão, a AND é como se fosse uma multiplicação. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Tá? Então essas aqui são as portas lógicas, né? Os operadores lógicos que você já deve ter estudado em matemática discreta. Essa ideia, esses operadores lógicos. Tá? Então, se eu tenho duas variáveis, eu tenho a variável A e a variável B, e elas ambos forem 0, a saída é 0. Tá? Só vai ser 1 se as duas variáveis forem 1, as duas forem verdadeiras. Ok? E a OR, se eu tenho A ou B, e as duas forem 0, a saída é 0. Se pelo menos uma for 1, a saída é 1. Ok? É inverso, observa que é inverso. Esses são os operadores chamados de AND e de OR. Em C, esse operador AND, o símbolo dele é esse, 2i comercial. E o operador OR, o símbolo dele é esse, que é 2 barras. Então podemos trabalhar com isso aqui. Vamos supor o seguinte. Vamos dar o valor de A para ser verdadeiro e o valor de B para ser falso. E vamos fazer. Vamos colocar aqui a saída. Primeiro aqui vamos fazer uma AND, né? Como é que eu faço uma AND aqui com esses operadores? A, 2i comercial, B. Isso aqui o C já vai entender que eu estou fazendo uma operação lógica, porque eu estou usando 2i comercial. Danilo, por que não é só um i comercial? O i comercial existe em C também. Só que o i comercial sozinho, do mesmo jeito que a barra sozinha, ele é para fazer comparações binárias. Quando eu faço isso, eu estou comparando todos os bits do binário do valor de A com os bits do binário do valor de B. Não estou fazendo uma comparação lógica. Para fazer uma comparação lógica, eu utilizo os dois i comerciais. Certo? Então, com isso aqui eu estou fazendo uma comparação lógica, verificando o valor lógico de A, usando a operação AND, verificando com B. E vou dar um printf aqui. Vamos criar duas saídas, né? Saída 1 e a saída 2. Saída 1 e aqui a saída 2. Opa. Então, ó, AND é 2 i comerciais e o OR é 2 barras. E vamos apresentar aqui um printf com as saídas. Vamos dizer assim, o valor da AND, vou fazer assim, ó, A AND B é igual a, e aqui nós colocamos o valor variável, barra N, aí A OR B igual
a porcentagem D também. E aqui vamos colocar as variáveis, que é a S1 e S2. Certo? O que eu estou fazendo? Peguei as variáveis, coloquei o valor verdadeiro na A, falso na B, e faço um AND. Faço a verificação da lógica AND. Que seria, A é quanto? É 1. Então seria 1 e 0. Quanto é 1 e 0? Você verifica aqui, ó, 1 e 0 é 0. É só lembrar, a AND é como se fosse uma multiplicação. Então, 1 vezes 0, 0. Então, a saída de S1 vai ser 0 bem aqui. E a OR, ela é um OU, né, como se fosse um mais. A é 1 e B é 0, então seria 1 mais 0, 1. Então, a lógica da OR, né, retornaria aqui um 1 para cá. Então, seria um 1 bem aqui. Vamos verificar. E perfeito. Né, realmente, a lógica da AND é para ser um 0, como nós esperávamos. E a lógica da OR para ser um 1. Então, você pode trabalhar com valores lógicos, tá? Dessa forma aqui. Você trabalha com 1 e 0. É muito utilizado, pessoal, essa parte de valores lógicos, quando você está trabalhando no C. Você está trabalhando no C, então, por exemplo, você quer verificar se ele entrou em uma condição. Então, você vai fazendo ifs, e aí dentro do if você altera o valor. Se ele não entrou, é 0. Se ele entrou, ele é 1. Isso é uma variável comum em programação chamada de flag. Então, você vai e faz seu se. Você fez lá seu se. Se ele entrou na condição, quer dizer que aí você atribui o valor 1. Tá? Se ele não entrou, você atribui o valor 0. E aí lá embaixo do seu código você consegue saber se ele entrou na condição ou não. Sabendo se o valor é 1 ou 0. Sabendo se é verdadeiro ou falso. Você consegue fazer isso. Com isso daqui também você pode fazer um if só com uma variável. Para saber se era verdadeiro ou falso. Você pode fazer um if, né, um se A. E pronto. Sem ter mais condições. Porque o A ele já está sendo considerado lógico. Porque o C considera inteiro lógico. Tá? Então cuidado com isso. 0, falso e 1, verdadeiro. Vamos modificar aqui. Vamos colocar 1. Que vai ser 1 nos dois, né? Porque seria 1 e 1, que é verdadeiro, e 1 ou 1, que também é verdadeiro. 1 nos dois. Ok? Então, esse aqui é um exemplo de expressões lógicas. Você pode utilizar, claro, que mais que isso, na verdade. E é mais comum em problemas que envolvem condições, que a gente vai ver na próxima aula das condições. Então, coloca na cabeça que é possível fazer isso aqui. Tá? E observa que eu posso, na verdade, ter mais que isso ainda. Você pode fazer uma verificação completa e retornar se é verdadeiro ou falso. Como assim, Danilo? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa esse S1. Tá, eu vou criar o seguinte. Vou criar essas variáveis aqui, int, a, b, S1 e S2. Não, deixa elas como int. Vou fazer assim. A, eu vou dar um valor de 10. B, um valor de 9. Vou criar também um C. C, o valor de 15. E D, um valor de 20. A, B, C, D. E S1, mas não S2. Certo. Eu posso fazer o seguinte também, ó. Olha que legal. Eu posso fazer comparações de variáveis. Por exemplo, assim. S1 vai receber A maior que B. O que isso vai acontecer? O C ele vai perceber que isso é uma expressão lógica. Tá? Então ele vai verificar. Qual o valor de A? É 10. Ele é maior que B? É maior que 9? É. Então ele vai retornar true, que é verdadeiro. O que é verdadeiro para o C? 1. Então S1 vai ser 1. Se eu colocar aqui só o valor de S1. Olha a condição. A é maior que B? Sim. Então ele retorna 1. Então o valor de S1 vai ser 1. O valor de S1, 1. E você pode fazer comparações assim e fazer essa verificação se é verdadeiro ou falso. E eu poderia ir mais, ó. A é maior que B e C é maior que D. Olha que legal que ficou isso aqui. O que você está verificando? Ó? A é maior que B, A é 10, B é 9. A é maior que B, sim. Então o valor disso aqui é 1. O valor disso aqui é 1. Coloca na cabeça. O valor disso aqui... Vou colocar aqui, ó. O valor disso aqui é 1. Tá? É 1 fazendo uma AND com... Vamos ver o que é isso. C é maior que D? Aí você olha. C é 15. É maior que D?
Não, é menor. Então, o valor disso aqui é 0. 1 e 0 é 0. Então, essa expressão é uma expressão falsa. A saída dela vai ser 0. Então, essa expressão ela é falsa. É só você pensar na lógica. Eu estou dizendo o seguinte, estou dizendo que A é maior que B e C maior que D. Não, é falso. Por quê? Porque C não é maior que D. Então, essa expressão toda está falsa. Mas se eu dissesse ou, olha que legal. A é maior que B ou C é maior que D. É uma expressão verdadeira. Por quê? Porque embora essa seja falsa, essa é verdadeira. E eu estou dizendo um ou. Ou seja, é uma ou outra. Então, é verdadeiro, porque uma delas é verdadeira. Ok? Verdadeiro. Tá? Então, espero que tenha ficado um pouco claro sobre essa parte lógica. Você pode usar isso à vontade em seus programas, se precisar em algum caso. E é muito utilizado dentro de ifs, dentro dos sys, dentro dos enquanto. Lembra do enquanto que nós estudamos? De repetição? Essa é a condição que é utilizada dentro do enquanto. Eu quero que você faça isso enquanto o número for menor que 10. Eu quero que você faça isso enquanto for menor que 100. Enquanto for maior que 100, dependendo do seu problema, tá? Então, esse é o que eu queria apresentar para vocês. E encerramos a aula por enquanto.